Olá, turminha linda do segundo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje vamos estudar sobre as plantas. Como já estudamos, as plantas são seres vivos que participam do ciclo da vida. As plantas, elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Agora iremos falar sobre a interação ecológica. As plantas são capazes de responder a estímulos e modificações do meio ambiente, como a luminosidade do sol e o calor do sol, a quantidade de chuva e a temperatura de cada estação. Considerando que as plantas reagem às condições de cada ambiente, temos plantas nascendo em diferentes ambientes, como plantas adaptadas ao ambiente terrestre, que retiram os nutrientes do solo para florescer. Plantas aquáticas, que retiram seus nutrientes da água. E as plantas aéreas, que ficam acima do solo. Estas plantas têm suas raízes presas no caule de outras plantas, como as orquídeas. Iremos agora aprender as partes das plantas. As plantas são compostas de raiz, caule, folha, flor, fruto, como mostramos na imagem. Agora muita atenção, porque iremos aprender sobre cada parte das plantas. Raízes. As raízes fixam as plantas no solo, mas também podem fixar nas águas. Lembre-se que há plantas aquáticas. As raízes absorvem os nutrientes e a água. Algumas plantas, como as árvores, possuem raízes grossas para dar sustentação ao seu tamanho e ao seu peso. Outras possuem raízes finas e em grande quantidade, como a grama. Falaremos sobre o caule agora. O caule sustenta a planta e transporta água e nutriente entre as raízes e as folhas. Assim como as raízes, os caules podem ser grossos e rígidos, como nas árvores, e finos e flexíveis, como nas margaridas. Falaremos sobre as folhas. A produção de alimento das plantas acontece principalmente nas folhas. Elas geralmente são verdes e possuem formas e tamanhos variados. Falaremos sobre as flores agora. Algumas plantas produzem flores em certas épocas do ano. Essas estruturas estão relacionadas à reprodução e podem ser variadas em tamanho, cor, forma e cheiro. Falaremos agora sobre os frutos. No interior dos frutos são encontradas sementes, que são os óvulos desenvolvidos. A semente, quando encontram condições apropriadas, germinam no solo, originando novas plantas. Nesta foto, temos diversas sementes que podem ser usadas para plantarmos novas plantas e também podem ser usadas para a nossa alimentação. Já que estamos falando de plantas, vamos falar sobre algo muito importante, sobre a importância das árvores no meio ambiente, sobre a necessidade de se ter árvores na cidade. As árvores melhoram a qualidade do ar. As árvores diminuem o barulho no local onde são plantadas. Elas também oferecem alimentos. Oferecem abrigos para diversos animais, como as aves e as borboletas. Nos dias de muito sol, as árvores fazem sombra e diminuem a temperatura do ambiente. Diversos são os benefícios de se ter uma cidade arborizada.
Para encerrar, vamos fazer uma experiência. Iremos plantar um feijão. Isso mesmo. Olha como é fácil. Você vai precisar de um copo plástico descartável, cerca de 5 gramas de algodão esterilizado para evitar a proliferação de fungos e bactérias, 1 grão de feijão e água. Como é que vamos plantar? Simples. Primeiro você precisa umedecer o algodão com a água. Depois, forre o fundo do copo descartável com o algodão umedecido. Coloque seu feijão sobre o algodão. Coloque o copo em um local iluminado e não deixe o algodão secar. Vá colocando água sempre e aos pouquinhos. Mais ou menos em 3 dias, a raiz começará a aparecer e um pouco mais tarde, seu feijão vai começar a nascer. Legal, né? Então, não se esqueçam de fazer a experiência e depois postar essa experiência no grupo, para que nós possamos avaliar a sua experiência nas aulas de ciências. Por hoje é só. Nos vemos a semana que vem com mais uma aula. Beijos no coração de vocês, da tia Maria Sueli.